Olá, pessoal. Estamos de volta. Então, agora a gente vai para a apresentação da palestra do professor Sérgio e vai falar com a gente do tema, né, de finanças, mais informações aí com relação aos nossos rendimentos, né, como proceder. Então, assim, a ideia desse Meet foi exatamente essa, trazer uma crescente de conceitos, né, para que a gente possa aí ter uma amplitude maior de conhecimentos. Tá bom? Vamos aguardar o professor Sérgio entrar. Professor Sérgio Siqueira, tudo na paz? Boa tarde, doutor. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Parabéns pelo evento. Temas importantíssimos para uma gestão eficiente aí dos profissionais liberais, de quem possui clínica. Temas importantíssimos. E eu espero estar à altura aí do convite. Agradeço desde já o convite para participar do segundo meeting e espero, como eu já disse, estar à altura aí dos demais palestrantes. Com certeza vai estar, tá bom? Sérgio, a gente volta a se falar no final. Uma boa palestra para vocês, sucesso. Tudo bom? Obrigado, valeu. Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde. Como eu já disse, eu quero agradecer ao convite do Dr. Alexandre, parabenizar aí a equipe, o Vitor, e a estrutura por proporcionar aí este evento de grande importância para quem é profissional liberal, até mesmo nessa parte de finanças, quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre finanças, e eu espero poder agregar conhecimento, um pouquinho, trazer um pouco do meu conhecimento, inclusive, para agregar aos que participarem aqui e aos que assistirem o vídeo posteriormente, tá bom? O tema aqui, vamos falar sobre finanças. Eu deixei um pouquinho aberto, né, para a gente trabalhar este tema de finanças. Eu vou me apresentar inicialmente aqui. A expectativa pode ser que, eventualmente, seja a gente trabalhar com a parte de investimentos, mas eu preciso, antes da gente tratar ou atingir ao tópico referente à parte de investimentos, nós precisamos entender um pouquinho no processo de formar o seu caixa, ou formar receita suficiente, ou formar um caixa suficiente para que você consiga realmente fazer o investimento. Então, eu vou passar um pouquinho pela parte de gestão financeira para a gente conseguir atingir o tópico ligado à parte de investimentos, tá bom? O tema é muito abrangente e a gente, como os demais palestrantes no começo do dia disseram, nós não vamos esgotar todas as dúvidas apenas no dia de hoje, e muito menos eu em apenas aí 40, 50 minutos da minha fala, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu sou Sérgio Siqueira, eu sou graduado em Tecnologia da Informação, mas eu trabalhei num grande banco multinacional há mais de 18 anos, e em virtude disso me tornei especialista de finanças empresariais. Também sou especialista em gestão da tecnologia da informação. Atualmente eu sou empreendedor e também sou professor universitário, atuando em disciplinas ligadas à parte de negócios, finanças e tecnologia da informação, tá bom? Aqui temos contatos e ao final também voltaremos a tratar. E como eu disse, sou empreendedor e atualmente eu trabalho, né, a empresa que eu atuo é de minha propriedade aqui, eu sou consultor com a empresa Link Tecnologia e Serviços, tá bom? Então vamos lá. Bom, como todo bom professor, vou trazer inicialmente um conceito para a gente situar os temas e os tópicos que a gente vai tratar aqui sobre finanças hoje, tá bom? Finanças, portanto, é uma área do conhecimento, e é aí que é bacana a gente trazer o conceito, que trata da gestão do dinheiro e outros ativos financeiros. Então, quando a gente inicialmente vai pensar sobre finanças, o primeiro tópico é que a gente vai trabalhar com planilhas, e a proposta do evento aqui é justamente a gente ir além das planilhas, efetivamente, mas a gente não tem apenas a questão dos números, efetivamente, ou do tratar do dinheiro físico ou do dinheiro somente. A gente tem alguns ativos financeiros. E o que são esses ativos financeiros? Pode ser o seu tempo. O ativo financeiro pode ser o seu equipamento, pode ser
uma aplicação financeira torna-se um seu ativo. Então, saber lidar com isso, com dinheiro, com os demais ativos que a gente consegue transformá-lo em dinheiro, né? Transformar o valor do ativo em dinheiro, que é o processo da gestão financeira propriamente dito. E, além disso, abrange aí diversas atividades que, ao final, impactam financeiramente e diversos processos no dia a dia de uma empresa ou de um profissional liberal e de uma pessoa física também. E aí, alguns conceitos também para a gente conseguir separar o que se torna finanças, que é planejamento financeiro e gestão financeira. Grande parte das empresas atualmente no Brasil que tem problemas com a mortalidade empresarial, ou empresas que já fecharam, ou têm problemas que estão caminhando para o encerramento de suas atividades, a maior parte ela está ligada ao planejamento financeiro. E o que é o planejamento financeiro? É elaborar a estratégia propriamente dito. Então, é o processo de avaliar a situação financeira presente da empresa e projetar, fazer projeções para que você consiga se organizar, desenvolver algum tipo de plano, obter equipamentos, fazer algum tipo de investimento, crescer e assim por diante, né? Então, situação financeira, avaliar a situação financeira presente, futura, de uma organização, a desenvolver planos para alcançar os objetivos financeiros. Já a gestão financeira, ela trata justamente a partir do momento que você tem um recurso, saber qual é a melhor forma de utilizar esse recurso, fazer a gestão daquilo que está em suas mãos, controlando, organizando, monitorando, para que você consiga fazer com que ele seja usado de maneira muito eficiente e sustentável, né? Que é a palavra da moda, sustentabilidade, mas fazer com que a gente tenha a utilização desse recurso de modo objetivo, né? E que tenha um resultado para você. Então vamos lá. Eu abordei aqui 7 pontos importantes na gestão de suas finanças, e aí o foco principal aqui ligado à parte odontológica, dentista, mas também se a gente fizer um ajuste aqui, a gente consegue trazer para a nossa vida pessoal, mas também levar para pequenas empresas e assim por diante, tá bom? Vou perpassar aqui rapidamente sobre esses tópicos: gestão financeira, planejamento tributário, planejamento para crescimento, financiamento em linhas de crédito, marketing e retorno financeiro, proteção financeira e propriamente a educação financeira, que a gente vai abordar um tópico ligado um pouco mais sobre a parte de investimentos, tá bom? Bom, já trazendo a questão da gestão financeira aí, neste caso, da clínica, e aí ampliando um pouquinho para empresas, a gente tem a necessidade de fazer, dentro da gestão financeira da empresa, da clínica em si, a clínica se torna sua empresa, independente se você tem uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, você tem um negócio. Você vai precisar fazer justamente o entendimento dos seus gastos, tá bom? O que seriam os gastos? O que está ligado diretamente à sua atividade principal, aí a gente vai classificar como custo, e aquilo que é feito para manter o funcionamento da sua empresa, da sua clínica, que são as despesas. E aí a gente tem, portanto, a definição desses 2 tópicos como sendo os gastos, o que você desembolsa periodicamente para manter o seu negócio funcionando e obter o resultado para você viver. Então, conseguir identificar que são custos, que são despesas, e conseguir classificá-las adequadamente para que, inclusive, você consiga definir os seus preços dos seus serviços, é fundamental para que você consiga ter uma gestão financeira. Acompanhando aqui, eu estou acompanhando o Meet desde cedo, o professor Fernando, se não me engano, ele falou justamente sobre isso, a questão de entender a precificação do seu serviço, para que você consiga ter, ao final, o resultado. E na palestra do professor Maurício também, do Dr. Maurício também foi mencionado sobre isso. Entender sobre fluxo de caixa. No dia a dia da empresa e até nossa vida pessoal, você tem um fluxo de dinheiro, ou seja, dinheiro que entra e dinheiro que sai. E a partir do momento que você tem uma empresa, esse dinheiro que entra ele vai ser identificado como receita. Então, e as pessoas, muitas das vezes, o pequeno empresário, o profissional liberal, ele confunde muitas das vezes o dinheiro que entra, identificando que aquilo ali já é o seu resultado. E não é. E aí a gente precisa saber controlar isso por meio de um fluxo de caixa, demonstrativo de fluxo de caixa. Isso pode ser feito de formas diferentes, você pode ter no papel, no seu caderno, ou numa planilha eletrônica, e atualmente diversos aplicativos você consegue fazer esse controle.
também mencionado hoje ainda, para uma pequena empresa, é possível ter sistemas de ERP que fazem o controle efetivamente daquilo que você recebe, daquilo que você está pagando e já vai apurar o resultado obtido desta operação, tá bom? Então, entender esse fluxo de dinheiro é muito importante para que você consiga, ao final, né, fazer a apuração do que você vai ter como resultado para justamente fazer a formação do seu caixa e formar patrimônio, né? Também isso é muito importante. E aí, dentro da gestão financeira, o ponto que também é muito importante, eu costumo dizer que para obter o resultado final, você vai ter duas formas especificamente para conseguir ter o resultado final, que é o objetivo de lucro, que são, as duas opções são, você aumentar a quantidade de vendas que você tem, do seu serviço, do seu produto, e aqui, como profissionais, a venda de seu serviço, e a redução de custos, redução de gastos de forma geral. Porém, a maior parte das vezes, a redução de custos. Porém, você não vai poder reduzir os seus custos ao ponto de perder qualidade, porque a qualidade vai manter os seus clientes. Então, dentro da gestão da clínica, a precificação é muito importante, o controle do dinheiro que entra e o dinheiro que sai, a redução de custos, portanto, mensurar exatamente aquilo que você está desembolsando ao longo do mês, ao longo de um determinado período, para que você consiga ter o resultado que você espera desta operação, que é o seu negócio. Foi mencionado também, inclusive, uma das palestras feitas durante o dia, ligado à parte tributária, que a gente está em tempos de ter grandes alterações no processo de tributação, mas por que eu estou trazendo isso novamente? Porque o entender o processo tributário da sua empresa vai definir diversos pontos na sua gestão financeira. A opção, por exemplo, de você permanecer como pessoa física ou você optar por ir para um CNPJ, para a abertura de uma empresa, além de você alterar o seu regime tributário, a forma com que você recolhe os seus tributos, vai permitir que você tenha acesso a entidade de crédito, acesso a bancos, ao fornecimento de serviços, porque tem algumas empresas que às vezes não fornecem, só contratam algum tipo de serviço por meio de emissão de nota fiscal, e aí você vai ter que ter um CNPJ funcionamento. Entender, portanto, e aí eu não vou me estender, sobre dedução de despesas e impostos específicos para a área de odontologia, né, que foi mencionado sobre isso na palestra de manhã, mas eu trazer novamente sobre o plano tributário, o planejamento tributário, é justamente entender até que ponto você quer permanecer dentro do alcance dos seus olhos ou simplesmente crescer um pouco mais. E aí há a possibilidade de você formar parcerias e crescer atingindo entidades, sobretudo de crédito aqui, que é mais a minha área, para obter recurso financeiro, taxas de crédito diferenciadas e assim por diante, tá bom? O terceiro tópico nosso aqui, ele fala justamente sobre a parte de planejamento para crescer. E aí vai depender justamente da maneira com que você optou por manter a sua empresa, se você vai se manter como pessoa física ou você vai ter uma pessoa jurídica. Então, as possibilidades para fazer a expansão da clínica, então, a análise de viabilidade para abrir novas unidades, incluir novos serviços, ou você atuar numa outra localidade, optar ou não por ter uma clínica própria, um imóvel próprio, ou simplesmente utilizar um espaço compartilhado que pode diminuir os seus custos consideravelmente, entender um pouquinho aí sobre a possibilidade de contratação de equipe, e aqui falando de novos especialistas, mas também da quantidade de colaboradores que você vai ter. Então perceba que à medida que você contratar um colaborador para atuar dentro da sua clínica, do seu consultório, atualmente existem aspectos legais que é preciso, os aspectos legais são necessário observar para estar em compliance, estar dentro das leis, tá bom? Então isso também afeta a parte financeira. Por quê? Porque simplesmente se você tiver um colaborador ali que eventualmente ele não está legalizado ou não está em compliance, né, com a regulamentação, seja na parte de contratos, efetivamente, seja CLT ou um contrato de fornecimento de serviço, você pode ser multado e isso vai impactar financeiramente seus negócios, tá?
Financiamento e linha de crédito, então entender a parte de regime tributário seu, né, como que você vai atuar, ele pode impactar nisso. Porque se você permanecer como pessoa física, as linhas de crédito serão limitadas à pessoa física. Então, muitas das vezes, o limite ou o valor que vai ser disponibilizado para você, ele vai se tornar diferente do que se eventualmente você tiver uma pessoa jurídica constituída. E aí você, ao ter uma empresa constituída, você pode acessar entidades de crédito, bancos de desenvolvimento e assim por diante, tá? Então, linhas de crédito específicas que podem ser buscadas especificamente para os profissionais da área de saúde, acessar crédito para expansão, aquisição de equipamentos, e aí você tem que apurar tudo isso dentro do seu planejamento, se vale a pena você adquirir um equipamento ou, como já foi mencionado aqui, você trabalhar numa clínica compartilhada. Observar o endividamento seu, né, ter cuidado com o endividamento, e muitas das vezes a gente leva o hábito da pessoa física para os negócios, ou seja, eu vou comprar um equipamento, ele cabe dentro a parcela cabe dentro dos meus gastos. E não, a gente tem que entender a questão dos juros. Então, à medida que eu me legalizo como um CNPJ, você vai ter a possibilidade de buscar outras taxas de juros, inclusive com redução, muitas das vezes, para aplicação, né, para liberação de crédito para a pessoa jurídica propriamente, tá? A busca, e aqui um ponto importante, né, que a gente vai falar logo em seguida sobre a parte de investimentos, mas entender o marketing e o retorno financeiro. Muitas das vezes, algumas empresas, alguns profissionais entendem que o investimento em marketing, ele é uma despesa simplesmente. A gente pode considerar, e aí é possível calcular isso, qual é o retorno que esta campanha de marketing pode proporcionar para o seu negócio. Então, muitas das vezes, um desembolso inicial, e isso é possível calcular, qual é o ganho que você vai ter a partir do momento que você fizer uma campanha de marketing. Essa campanha de marketing pode ser pontual ou pode ser recorrente, todos os meses. Você pode contratar uma agência de marketing ou um especialista para fazer isso para você. E não entenda isso como sendo uma despesa, porque a partir do momento que você investe nisso, você passa a ter o retorno, né, e a aquisição de novos clientes por meio disso. Então, esta aquisição vai realmente pagar este investimento que você faz num determinado momento. Isso é possível mensurar com a ajuda de um profissional, com a ajuda de uma agência, para que você consiga transformar este marketing e obter um retorno financeiro com isso. Fidelização de pacientes, a partir do momento em que você passa a ter esse processo de marketing e esse retorno financeiro para pagar o investimento, você vai passar a ter mais movimentação na sua clínica, na sua empresa, e a partir disso você passa a ter um impacto financeiro mais positivo dentro da empresa. E aí, ao estar também dentro do ambiente de conhecimento, as pessoas ao te conhecerem, além de você fazer com que o marketing, né, boca a boca, aí, que é o que a gente costuma dizer, ele seja ampliado, e isso faz com que você tenha até mesmo a fidelização e a retenção dos seus pacientes, seus clientes atuais, tá bom? Então, isso também é possível acontecer. Um ponto que é bastante importante ao observar isso daqui, principalmente sendo profissional liberal, né, profissional que optou por por se manter como pessoa física, é a parte de proteção financeira. E o que é interessante de observar nesse ponto de proteção financeira? Os seguros de responsabilidade civil. É claro que nenhum profissional quer, à medida de atuar na sua área de saúde, principalmente, né, como a gente está comentando aqui, que eventuais erros ou determinadas ocorrências impactem na sua vida profissional. Então, existem alguns tipos de seguros de responsabilidade civil que vão cobrir possibilidades de omissões, de erros, e a responsabilidade civil de modo geral. E às vezes não ele passa a ser, muitas das vezes, né, não tendo ocorrido, mas você passa a ter um processo, que isso impacta em desembolso. Mas, enfim, o seguro é muito importante para a proteção do profissional liberal. Isso é muito comum, aplicado nos Estados Unidos, inclusive, existem seguros para
diversas áreas de profissionais liberais nos Estados Unidos. E aqui também a gente tem a possibilidade dos seguros pessoais. O seguro pessoal, por que um seguro pessoal? Porque você é a sua empresa, se você é pessoa física, e você se mantém aí no dia a dia. Se você faltar, você não vai ter renda, sua família não vai ter renda, e aí, como é que faz? Ah, mas eu não vou me faltar. Mas o faltar pode acontecer no nosso dia a dia. Nós achamos sempre que somos eternos, mas acidentes podem acontecer e você ficar impossibilitado de trabalhar. Isso você precisa ter renda para sobreviver. Para isso você precisa ter renda para sobreviver, tá bom? Dentro da proteção financeira, e aí, né, o item de reservas de emergência, eu acho que a gente sentiu muito na prática no período de pandemia, onde de um dia para outro deixamos de ter a nossa receita. E aí, como é que funciona esse processo de reserva de emergência? Os planejadores de finanças pessoais, consultores, e eu também costumo me enquadrar nessa como consultor, a gente recomenda que você identifique qual é o valor da sua despesa, ou principalmente, corrigindo, qual é o valor do seu rendimento propriamente dito, e você consiga projetar isso para um determinado período. Ou seja, se você tem um resultado aí dentro da sua operação de um determinado valor, você deve multiplicar isso por um determinado período. Para profissionais que são no formato de CLT, existem algumas pesquisas para que você consiga recuperar o seu emprego e voltar ao mercado de trabalho. Então, para os profissionais de CLT, a maioria recomenda-se em torno de 6 a 8 meses, que é um tempo médio que algumas atividades precisam para que, ao ser desligado de uma empresa, ele retorne ao mercado de trabalho. Isso para o profissional liberal também pode funcionar. A partir do momento em que você tem um rendimento, que você consiga mensurar isso, você projetar para um período de 6 meses, 8 meses, 10 meses, para que, se ocorrer algum tipo de coisa que não está planejado, você consiga se proteger para manter seus pagamentos, aí, honrar os seus compromissos periódicos. Imagina aí se a gente eventualmente passa a ter uma nova pandemia ou alguma coisa que impacte de forma efetiva a receita, né, das nossas atividades. E por fim, nesse tópico sobre proteção financeira, a respeito de planos de saúde, né? É claro que pode ser que a grande maioria de vocês aqui atendam um plano de saúde, mas é importante também ter um plano de saúde. Assim como um elemento, né, uma situação de proteção financeira que são, já planejando para o futuro, a previdência privada, as previdências, né, falando especificamente sobre previdências privadas, existem situações onde há benefícios fiscais, algumas situações que podem existir benefícios fiscais ao contratar um plano de previdência, situações de blindagem patrimonial e proteção do patrimônio em virtude de ter contratado um plano de previdência. Por quê? Porque ao contratar um plano de previdência, você determina no contrato que na sua falta ou na sua ausência, na sua incapacidade, quem recebe o valor que você recolheu como plano de previdência. Isso não entra de forma direta em questões de inventário. Então você acaba protegendo as pessoas, né, que estão ao seu redor, sua família, filhos e assim por diante, por meio de um plano de previdência. Além de, é claro, sem pensar nessa situação de invalidez ou não estar presente, mas no futuro, onde você determina o prazo pelo qual você quer pagar esse plano de previdência e o período que você deseja ter o retorno ou utilizar deste investimento que você acabou de fazer pelo plano de previdência. Então você pode determinar, estipular um prazo para o qual você vai pagar esse plano de previdência e aí, a partir do fim desse prazo, você escolhe, inclusive, como você quer utilizar este recurso. Você pode sacar de uma vez só ou pode receber recorrentemente como um salário, assim como uma previdência normal que nós temos, tá bom? Então, a avaliação de benefício para si e para a sua equipe. Então, de repente, aí, avaliar essas situações de contratação de um plano de saúde para a sua equipe pode até mesmo ser motivador para a empresa, para os seus colaboradores. Ponto importantíssimo aí dentro da gestão financeira, da gestão financeira
pessoal. Educação financeira, pessoal. Quem tem renda variável é preciso entender aí como é o processo, como lidar com as oscilações de renda em função da sazonalidade, né? Então, quem não é CLT não tem o benefício de ter 13º salário e de ter férias e assim por diante. Então, entender que a renda variável do profissional liberal, ele é preciso fazer com que você planeje esta renda em períodos onde você tiver maior renda, você consiga formar seu caixa, fazer um investimento, guardar em alguma modalidade de investimento, para que num período onde você tenha baixa, você consiga ter recurso suficiente para cobrir aquilo que faltar naquele período de baixa receita, né, de pouca entrada de dinheiro. E aí, como mencionado no planejamento financeiro pessoal, a educação aqui, planejamento de aposentadoria, criando reservas financeiras para investir para o futuro. Investimentos pessoais, definir estratégias para diversificar aplicações financeiras e gerar renda passiva. Eu acho que uma das grandes vontades aí de todo profissional que todo dia está na batalha é conseguir, de repente, formar um patrimônio onde você consiga aplicar em algum tipo de investimento para ter a renda passiva, né? Bom, passados esses tópicos, o item importante sobre gestão financeira, que é o que está escrito, o que está pulsando na tela aqui, ela depende da sua educação financeira. Então, a correta gestão financeira, ela vai mais do que a gente colocar todos os dados em planilhas, que é necessário, mas vai mais para a educação de você fazer o uso do recurso que você tem. Ou seja, o que você está disposto a desembolsar? Você precisa ou simplesmente você quer? E a vida é feita de escolhas. Se você desembolsar e gastar apenas pelo que você quer, a sua reserva financeira pode não ser formada. Então, a gestão financeira vai envolver tomadas de decisões, seja na sua vida pessoal ou na vida profissional, decisões estratégicas, operacionais relacionadas à captação, à alocação, colocar ou não no investimento, e utilizar de fundos aí, sempre com foco de maximizar o valor que você possui, tá bom? Então, só que para fazer isso vai depender bastante da educação financeira, então é cultural. Mais do que falar sobre números, finanças, é tratar muito culturalmente aí de como você utiliza o dinheiro que você recebe. E aí eu sempre trago, talvez não esteja nem atualizado esse valor aqui ao dia, mas só para exercitar de uma maneira muito simples, o que é planejar, né? Fazer um planejamento e abrir mão ou não de algumas coisas. Veja que no exemplo a gente tem aí quanto custa um café, R$5 por dia, um cafezinho. Se você incluir hoje um pão de queijo, você vai ter um valor a mais. Mas só para exercitar, se você tiver, e a gente trabalhar com um mês fechado aqui de 4 semanas, você vai ter, se você desembolsar R$5 por dia, durante a semana, segunda a sexta, você vai ter um desembolso de R$25. Se a gente trabalhar com o valor ao mês, 4 semanas, R$100, e ao ano, 12 meses, você vai ter R$1.200 gasto de café, apenas com gastos aí ligados ao café. R$1.200 ao ano, gastos com café. Certo, se eu vou parar de tomar café? Não, claro que não. Mas você vai ter que optar ou direcionar o seu recurso para aquilo que você deseja. Você quer manter o consumo diário de café, desembolsando R$5 por dia, de repente não fazendo uso diariamente ou apenas esporadicamente. E aqui tem, de modo cultural também, a respeito de finanças, que a maneira com que você apresenta os valores, ele pode fazer completa diferença. E as empresas que vendem, né, os grandes magazines, grandes lojas, elas já entenderam que psicologicamente a gente pode gastar mais por ver um valor que às vezes não é tão alto. Então, quando você encontra um valor de um hotel a R$450, por exemplo, e aí você vai verificar que aquele valor pode ser parcelado, por exemplo, né? Ou melhor dizendo, que o valor da parcela é ampliado dentro da propaganda, mas o valor total parcelado ele aparece um pouco menor.
Isso é um recurso psicológico utilizado pelas empresas para conseguir vender. Por exemplo, se eu falar que eu gasto R$5 de café, pô, R$5 de café tá ótimo. Agora, se eu falar que eu gasto R$1.200 de café, é diferente. E essa diferença cultural a gente percebe muito quando você entende um pouquinho ou vê situações ligadas a, principalmente os Estados Unidos, onde a contratação de uma pessoa, por exemplo, ela é tratado com o valor ao ano. Então, se você contratar uma pessoa que vai receber $1.000 mês, ao invés dela falar $1.000 mês, a empresa falar lá nos Estados Unidos, ele vai dizer que vai receber $12.000 ano. Essa diferença psicologicamente impacta para quem está no desembolso do capital. Então, entender e colocar esses valores dentro de uma planilha, ele vai fazer completa diferença para a gente, né, que desembolsa. E aí vamos ativar, de certa maneira, para exemplificar também a respeito da gestão financeira. A gestão financeira não é simplesmente você desembolsar, querer comprar alguma coisa ou abrir mão, é você entender os procedimentos e os diversos produtos que existem e processos que vão existir. Por exemplo, dentro da sua clínica, a utilização do cartão de crédito, da maquininha de cartão de crédito, ela tem impactos efetivos no seu resultado. Você paga um valor pela venda feita do serviço, você pode vir a pagar um valor se você recebe esse valor no crédito no dia seguinte, ou se você simplesmente adquiriu uma modalidade onde você paga uma aluguel da máquina todo mês. Isso são todos custos e despesas, são gastos de forma geral, que eles são embutidos ou fazem parte do processo de venda do cartão de crédito, que às vezes muitas das vezes a gente não entra em detalhes e não sabe o quanto paga disso. Isso vai ter um impacto ao final no seu resultado financeiro, tá bom? Aqui para ilustrar, uma simples diferença conceitual vai impactar na sua decisão financeira. Por exemplo, qual é a diferença entre empréstimo e financiamento? De forma direta, simples, conceitual. O empréstimo, você vai conseguir fazer a utilização dele, né, tanto o empréstimo como o financiamento, para todas essas modalidades aqui, tá? Porém, vai depender da maneira com que você vier a contratar essas modalidades de produto financeiro, que seja um empréstimo ou um financiamento. O empréstimo você vai poder utilizar ao captar esse recurso na modalidade de empréstimo, você pode utilizar da maneira que você quiser. Então, se você tem uma dívida, se você quer contratar uma agência de marketing, se você quiser, enfim, o que você quiser fazer ao captar o valor, você vai poder utilizar quando se fizer um empréstimo, para fazer um investimento e assim por diante. Quando você faz um financiamento, a captação desse dinheiro, desse recurso, ele tem um fim, ele tem um objetivo na captação. Então, por isso a gente fala financiamento imobiliário, o objetivo é a aquisição de um imóvel. Financiamento automotivo, para obter o automóvel. Financiamento de máquinas, para obter a máquina. Inclusive, essas modalidades de financiamentos, ele pode nem passar pela sua conta. A liberação pelo agente de crédito, ele vai direto na conta, pode ir direto para a conta de quem está vendendo o produto para você. E dessa forma, a diferença nesses sentidos, ele vai fazer total diferença em relação a taxas de juros. Por quê? Porque na modalidade de empréstimo, como ele, na maioria dos casos, não existirá uma garantia real, a taxa de juros ela é mais alta. Tá bom? O financiamento, em contrapartida, pelo fato de existir um bem que vai ser dado em garantia, e o que é essa garantia? A garantia é que se você não pagar, o banco vem de forma direta e recolhe esse bem seu, né, por meio de uma ação judicial e assim por diante, e ele vai ter menos prejuízo. Sendo assim, o risco é menor, a taxa de juros é menor. Sérgio, mas eu já conheço alguém e eu sei que existe a possibilidade de empréstimos com bem em garantia. Isso é fato. Então, só para diferenciar, o financiamento normalmente passa a ter uma taxa de juros menor, porque a taxa de juros, existe uma garantia real na modalidade, e o empréstimo, de modo geral, não existe uma garantia real, e aí, portanto, o risco do banco é maior, e assim, o risco sendo maior, a taxa de juros se torna maior. Mas existem algumas modalidades de empréstimos, lembre-se que o empréstimo você pode captar o recurso e usar para o que você quiser. Nessa modalidade de captação do empréstimo, muitas das vezes você pode dar um bem em garantia. Então você pode usar o seu carro,
você pode usar, é muito comum atualmente usar um imóvel para ter um empréstimo concedido e o imóvel torna-se a garantia deste empréstimo e ao obter esse dinheiro você pode usar para o que você quiser, tá bom? Então, é possível também ter um empréstimo com uma taxa de juros menor desde que exista uma garantia real. Então, essas duas modalidades, no entendimento da minha gestão financeira, ele pode fazer um resultado na minha operação em virtude da taxa de juros que eu vou ter em virtude da modalidade que eu escolher aqui, tá? E existem outras situações que a gente não vai esgotar nessa aula aqui, tá bom? Onde obter esse capital? Você pode obter por bancos comerciais, que a gente está habituado aí a trabalhar, né? Você vai ao centro de uma cidade ou numa região que exista banco, você vai atendido por um gerente comercial, onde há um banco comercial. Existem sociedades de crédito e bancos de crédito, ou seja, bancos que só operam na modalidade de crédito. Existem os bancos de desenvolvimento, e o mais comum que a gente ouve falar, né, que a gente conhece, é o BNDES, mas existem bancos locais, dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo, você pode ter banco do seu estado de desenvolvimento, e o acesso a este banco de desenvolvimento, ele vai depender, e muitas das vezes, das linhas de créditos disponíveis por esses agentes financeiros aqui, listados, se você é pessoa física ou jurídica. E aí, sendo jurídica ou física, os valores a serem obtidos e taxas de juros influenciam na liberação desse capital para você, tá bom? E eu gostaria também de mencionar as opções de cooperativa de crédito, que são atualmente no Brasil muito fortes, né? Tem muitas cooperativas de crédito, mas você tem que entender que é um pouquinho diferente. Quando você abre uma conta num banco comercial, você é um cliente, e quando você abre uma conta numa cooperativa de crédito, você é cooperado. E este conceito é diferente no dia a dia, tá bom? Né? Legalmente, tudo mais, ele é diferente e a gente precisa entender sobre isso. E a gente pode discutir isso numa outra oportunidade. Mas esses são os mais comuns agentes de crédito que a gente vai ter aqui para obter esses créditos, tá? Bom, a gestão de sua renda variável. Como a proposta era a gente conseguir trazer um pouquinho mais para a parte de investimento e proteção da sua renda, do seu rendimento, é preciso saber lidar com a instabilidade das receitas ao longo do tempo, pelo fato de você ter renda variável. Necessário entender os períodos de sazonalidade, que a gente já tratou lá na parte naqueles 7 tópicos, e eu trouxe para a gente passar para as próximas etapas aqui. As demandas por serviço odontológico podem variar ao longo do ano, isso aí, né, a gente sabe, até mesmo para as empresas, dependendo do tipo de empresa, tem sazonalidade e variação ao longo do ano, efetivamente, e principalmente o profissional liberal, entender essa sazonalidade faz total diferença na sua vida financeira, tá? Períodos de alta você precisa ter condição de guardar, período de baixa, utilizar esse recurso guardado. Estratégias para a organização financeira. Formar uma reserva de caixa. Então, vou retomar aquele processo de educação financeira onde a reserva de caixa é preciso projetar para um determinado período onde pode acontecer algum imprevisto e você não tenha renda. Então, reforçando, determinar um período pelo qual você acha confortável, e esse dinheiro não pode ser um guardar o dinheiro para, vou trocar de carro e utilizá-lo. Não, ele tem que ser utilizado justamente para uma reserva de caixa para manter o funcionamento do seu dia a dia, tá? Automatização de finanças, a utilização hoje de ferramentas e aplicativos financeiros, planilhas eletrônicas, é muito comum. Os bancos hoje fornecem aplicativos onde você consegue classificar os seus gastos e saber para onde o seu dinheiro está indo, fazendo aquele controle que nós chamamos de fluxo de caixa, tá bom? Então isso é muito importante para a organização financeira. E aí de volta aí a organização financeira falando mais uma vez sobre o planejamento de aposentadoria. E aí dentro dessa organização financeira, entender o processo de diversificação dos seus investimentos. Se você é mais conservador, e aí entra a parte de educação financeira mais efetivamente, entendendo o que é renda fixa, o que é renda variável, e novamente aqui trazendo as opções de planos de previdência privada, tá bom? Dentro dos investimentos pessoais,
que é preciso criar uma segurança financeira e construir riqueza. Só que essa segurança financeira, ela vai partir, como eu disse, da sua educação financeira e aqui da educação sobre tipos de investimento. Eu costumo citar como exemplo as situações colocadas aqui como renda fixa, renda variável, fundos de investimento, porque essas modalidades elas têm as suas características de funcionamento. Valor mínimo de aplicação, valor de retirada, data de crédito na sua conta a partir do momento que você pede o resgate deste investimento. E isso pode impactar no seu negócio. Um exemplo muito simples. Imagine você, empresa, e de repente um fornecedor de material seu liga e fala, olha, nós vamos fechar aqui, ou estamos mudando, sei lá, qualquer motivo que seja, e estamos fazendo com que a matéria-prima que nós vendemos está com 50%. Ótimo, eu quero esse produto, vou comprar. E aí ele fala assim, tá bom, eu reservo aqui o produto para você, você me passa o Pix, e aí eu faço o envio do produto para você, e assim por diante. Aí você fala assim, você pode esperar por 3 dias, porque o meu dinheiro está na renda variável, eu comprei ações, por exemplo, e o dinheiro só vai entrar daqui a 4 dias, daqui a 3, 4 dias? Não, o fornecedor vai falar assim para você, olha, infelizmente não vai dar para esperar, e a gente tem mais gente interessada, liguei para você, sendo você um bom cliente, mas infelizmente não podemos esperar esse resgate dos valores. O que isso tem a ver com o seu negócio? Tem a ver que você perdeu a oportunidade de ter 50% de desconto numa matéria-prima e você não planejou, não teve educação para saber, educação financeira, educação sobre investimentos, para entender que as modalidades de investimentos têm prazos definidos, têm valores de aplicação e a liquidez dentro desse prazo para você recuperar e que o dinheiro esteja na sua conta para ser utilizado. Para um gestor financeiro, para um gestor empresarial, um gestor de clínica, gestor de vida pessoal, é importante saber sobre isso, tá bom? Entender como é o funcionamento disso. Criação de uma estratégia de investimento. A criação da estratégia de investimento vai passar do entendimento do seu perfil de investimento. Se você é conservador, se você é moderado, se você é arrojado. Alguns bancos ampliam essa estratégia, mas de modo geral são essas 3 categorias que você precisa se enquadrar e saber. E como é que eu descubro isso, Sérgio? Ou por meio de uma consultoria, ou até mesmo pelo próprio banco que você tem conta. À medida que você for aplicar alguma coisa, algum valor, você terá um questionário que você responderá e dará, por meio dessas respostas, se o seu perfil é conservador, moderado ou arrojado. Geração de renda passiva. Né? Não estamos tratando sobre a renda variável, mas agora é sobre a renda passiva, mas é um dos objetivos aí de muitas pessoas, onde tem a expectativa de aplicar, por exemplo, em ações, para obter uma renda, né, sem fazer força, vamos colocar assim, ou seja, uma renda passiva. Como é que é possível obter uma renda passiva? Você pode obter por meio de compra e aplicações em ações. Se você é mais para a linha de imóveis, o tradicional aluguel, ou hoje torna-se muito mais comum você também viver dos aluguéis, mas aplicando em fundos imobiliários, por exemplo. Então, ao aplicar num fundo imobiliário, a variação do mercado de imóveis pode atribuir um rendimento para você, sem que você tenha efetivamente um imóvel com todos os custos de IPTU, as manutenções de água, energia e assim por diante, tá bom? Então, entender tudo isso faz parte de você conseguir fazer ou partir para investimentos pessoais, tá bom? E aí, partindo já para os tipos de investimento, que vai também, eu vou repetir sobre a educação, sobre as modalidades de investimento. Ô Sérgio, mas eu preciso entender sobre tudo isso, eu sou profissional liberal na área de odontologia, sou dentista, e eu tenho que entender da clínica, não preciso entender sobre investimento. O dinheiro é seu. Então, ou você se dedica e vai aplicar o seu próprio recurso, ou eventualmente você vai contratar um consultor para fazer isso para você. E hoje existem diversas consultorias, corretoras, consultores de planejamento financeiro pessoal, certificados com experiência, em que pode fornecer esse tipo de recomendações para vocês, tá bom? Então, renda fixa vai caracterizar aí por modalidades como CDBs, né, que são modalidades
onde você empresta o dinheiro para o banco, e aí tem que entender também sobre riscos, onde que eu posso aplicar? E o banco me ofereceu 200% do CDI. Tá, 200% do CDI, onde os bancos tradicionais, em média, pagam 100%, será que é confiável aplicar efetivamente nesses bancos? É claro que tem que haver uma análise desses bancos no qual você deseja colocar o seu dinheiro. Abrir um banco ontem, você vai aplicar todo o seu recurso aí de 20, 30 anos num banco que abriu ontem, por exemplo. É claro que você consegue identificar a fragilidade de algumas entidades financeiras, e dependendo do volume que você vai aplicar, os bancos tradicionais talvez sejam ainda um dos grandes situações de segurança para que você possa aplicar. Não que os bancos digitais, por exemplo, atualmente, eles não sejam confiáveis, pelo contrário. Existem bancos digitais muito confiáveis, em que já tem um histórico aí ao longo desse período de abertura, em que pode ser aplicado também. Então você tem as opções de LCI, LCAs, Tesouro Direto. Essas modalidades consideradas renda fixa, eles têm os critérios de resgate rápido, os riscos eles se tornam um pouco menores, porém os ganhos também, tá bom? Rendas variáveis, ações, ETFs, fundos imobiliários. Objetivo mais de longo prazo, a gente vai voltar a falar de ações na sequência. São modalidades de renda variável, que quer dizer o quê? Você pode ganhar, mas também pode perder. O objetivo sempre aqui, principalmente nas situações de ações, são aplicações de longo prazo, onde ao comprar uma ação, você se torna sócio da empresa. E ao se tornar sócio da empresa, independente da quantidade de ações que você tiver, se a empresa der lucro, você vai receber o lucro proporcional à parte que você tem. Então, nessa situação de comprar ações, é o que muitas personalidades, muitos investidores buscam ao comprar ações de algumas empresas e formar um pool de ações onde o rendimento delas mantenha uma renda passiva, por exemplo, tá bom? Além das opções aqui também colocado nas rendas variáveis, como fundos imobiliários. Estou lembrando e reforçando o elemento de ações, ele envolve riscos altos, tá bom? Mencionando algumas empresas que recentemente tiveram aí a identificação de fraudes, onde o valor da ação despencou assustadoramente, tá bom? Não vamos citar nomes aqui. Fundos de investimento, e aí opções diversificadas para quem tem um pouquinho menos de experiência, e aí quer aplicar ações, por exemplo, quero aplicar em ações. Eu poderia aplicar num fundo de ações? Sim, você estaria aplicando em ações, porém, numa modalidade onde você efetivamente não é o administrador do seu dinheiro, você contrata uma corretora, propriamente o gerente do seu banco vai orientar, e o banco torna-se o gestor do seu fundo fundo de ações, por exemplo, e aí, neste caso, é um pouquinho diferente, você não se torna sócio da empresa, você se torna cotista do fundo, que é o do banco ali, que adquiriu uma quantidade de ações e rateou isso, fazendo com que esse fundo de ações fosse comercializado dentro de uma carteira de clientes numa agência, por exemplo, ou numa corretora e assim por diante. Comprar ações direta e comprar um fundo de ações são operações diferentes, tá bom? No fundo de ações, para quem tem menos experiência, é um pouquinho mais recomendável. E aí também, finalizando aqui a parte dos tipos de investimento, a gente, como eu acabei de mencionar ali, as opções de ações em bolsa de valores. Esta opção, quando você tem um pouquinho mais de conhecimento, você adquire ou faz o contrato com uma corretora, ou até mesmo o próprio banco que você mantém conta. Eles têm softwares que são chamados, aplicativos que são chamados de home broker, e as operações são feitas especificamente por você. Então você tem que saber a hora de comprar, a hora de vender, e entender se aquela ação vai subir ou se vai baixar, né, o seu preço, a partir do preço que você comprou. A expectativa sempre é comprar por um valor e vender por um valor maior do que você comprou, para ter o resultado, mas o objetivo principal em relação às ações, recomendo que seja a longo prazo. Compre um volume de ações de empresas variadas, diversifique os seus investimentos, para que você consiga ter
um rendimento protegido, vamos colocar assim. Porque se você aplicar tudo no mesmo segmento, se aquele segmento cair, você vai perder. Então, se você, por exemplo, comprar ações e investir em ações em empresas que são de telecomunicações, de alimentos, de infraestrutura, de internet, muitas das vezes esses segmentos, quando tem algum tipo de crise, elas não têm todos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando uma empresa do segmento alimentício tem algum tipo de problema, talvez o segmento de telecomunicações subiu. Então, dentro desta balança, você acaba não perdendo tanto, que é justamente a recomendação para a diversificação do seu valor, do seu patrimônio, na verdade. E aí, as aplicações de momento, chamado criptomoedas. Existem milhares de tipos de criptomoedas, tá bom? Qual aplicar? Ainda é muito difícil de recomendar de forma bastante objetiva, se bem que as mais conhecidas, as mais famosas, elas estão com os valores lá no teto, né, muito altos, e fica difícil a entrada para a aquisição dessas criptomoedas. O que tem acontecido no mercado atualmente é que alguns bancos tradicionais, alguns bancos, estão passando a criar fundos de investimento com base no rendimento das criptomoedas. E isso pode fazer com que a opção de compra da criptomoeda se torne um pouquinho mais seguro, se é que pode-se dizer assim, sendo que eu não posso dizer isso. Por quê? Porque o mercado de criptomoeda, ele é muito volátil. Ou seja, num dia ele pode estar lá em cima, no outro dia ele pode já estar lá embaixo e cair drasticamente o valor, além de algumas situações em moedas que são muito pouco conhecidas, elas têm as situações passíveis de possíveis fraudes, ou simplesmente de um dia para o outro ela não existe mais. Então esse tipo de investimento que é desejável pelos volumes de valores, né, pelo valor de cada criptomoeda, as mais conhecidas, por exemplo, é de aplicar e ter um alto rendimento, mas qual é a hora de entrar? Qual é a hora de sair? Então, entender aquela expectativa que você tem vai definir qual é o tipo de investimento que você vai fazer. Então, nessas modalidades e tipos de investimentos colocados aqui, você tem que passar ou estudar um pouquinho ou ter a assessoria de alguém que consiga orientar em qual tipo de investimento fazer, mas isso não depende do que o meu colega aplicou e eu vou aplicar também, porque o seu colega pode ter momento diferente da vida profissional dele, da vida pessoal, vida familiar. A mesma pessoa que tem a mesma idade, mas tem perfis diferentes, como sendo casado e solteiro, as expectativas de vida são diferentes. Então, os riscos envolvidos numa aplicação terão de ser analisados e serão diferentes. Então, nesta situação, não dá para aplicar no mesmo tipo de investimento que o meu colega que eu conheci, que eu conheço há muitos anos, tem. Você tem que avaliar se o perfil de vida dele, perfil pessoal, é o mesmo que o seu. E muitas das vezes, por mais parecido que seja, a expectativa sobre um determinado rendimento, o valor que você tenha, vai variar e vai mudar. E isso só quem é especialista, quem tem conhecimento na área, vai conseguir definir para você. E esse exemplo de idade pode variar em relação à profissão, em relação ao tempo que ele tem na profissão, ao tempo, a situação no estado civil, reforçando aqui essa situação. Só para ilustrar como o perfil, às vezes, é muito importante, ligado à parte de seguros, os perfis, por exemplo, de mulheres, os seguros tendem a ser alguns um pouco mais barato em relação aos homens. Por quê? Por causa de comportamento, por causa de perfil de utilização da máquina automóvel, por exemplo. Então, dentro da análise de investimento, o perfil de cada pessoa tem que ser analisado para ser recomendado. Então, aquela história assim de as pessoas param um consultor financeiro e perguntam, olha, qual é o melhor investimento? A resposta sempre vai ser, depende. Vai depender de muitas variáveis para que a gente consiga determinar que tipo de investimento você deve fazer para ter uma renda ou para projetar a aquisição de um patrimônio em um determinado período ou simplesmente para guardar e proteger o seu capital efetivamente. É preciso ter conhecimento, estudar e conseguir fazer com que
as suas expectativas sejam atendidas em relação ao tipo de investimento que você vai aplicar, tá bom? Bom, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Como a gente já mencionou durante o dia, esses temas tratados aqui, e o meu tema especificamente que eu estou abordando aqui, ele não se esgota dentro dessa hora ou destes 50 minutos que eu estou aqui conversando com vocês. Então, se necessário aí, né, creio que dentro da proposta da própria TecDent outros encontros serão realizados, e dentro disso eu estarei à disposição novamente, assim como os meus contatos estão aqui. Eu atuo também na consultoria financeira, além por ser especialista em gestão financeira. Eu atuo tanto na área de gestão financeira quanto na área de gestão da tecnologia da informação. Meus contatos estão aqui, da empresa, o QR Code é da Link, tem meu telefone e o meu e-mail, o meu telefone pessoal aqui, e até mesmo meu e-mail pessoal, e para quem quiser, o LinkedIn também está aqui para quem quiser seguir, quiser acompanhar de alguma forma a minha atuação, tá bom? Agradeço a oportunidade de estar aqui, vou parar de compartilhar aqui agora. E portanto, era isso que eu tinha para trazer para vocês. É isso aí, meu amigo Sérgio. Nota 10 para a sua apresentação. Eu fiquei muito satisfeito porque você conseguiu, de uma forma assim, resumida, né, explanar um assunto que é extremamente vasto, de uma maneira muito prática e objetiva. Então, isso aí, realmente, a sua didática nessa aula merece uma nota 1000. Né? Parabéns, ficou muito legal, bom. Vou cobrar o certificado. E como você pode citar, né, eu falei, assim, o assunto é para aumentar cada vez mais, né? E vamos ter, com certeza, a gente vai planejar novos encontros, porque é de interesse da classe odontológica também, né, de outras classes também, mas aqui especificamente da classe odontológica. E muito bom, gostei muito mesmo da sua apresentação, parabéns, fiquei muito feliz da sua participação, até porque legal. O Sérgio, ele é amigo de longa data. O Sérgio, assim, não vamos falar de anos. Né? Eu gostaria de agradecê-lo, porque toda essa transmissão também ela foi possível graças ao Sérgio também, pela Link, né, Sérgio? E a Carolina, os bastidores aí, né? Gratidão à Carolina também, tá bom? Sérgio, meu amigo, muito obrigado. Parabéns. E muito obrigado, foi show a tua aula. Legal. Obrigado. Obrigado. Sono, né? A odontologia do sono, ela trabalha muito. Nós pegamos um reborde preservado. Então, nesse corte axial. E como precificar um procedimento odontológico? Oi, dentista, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa rápida e importante. Você já ouviu falar na modalidade de área de incapacidade temporária no seguro de vida? Isso existe. Para que ele serve? Se você ficar por um tempo parado porque quebrou uma perna, machucou um braço, ficou doente, esse seguro vai amparar as suas diárias por esses dias parados. Olha que interessante. Eu sou o Edson da Cone Leste Corretora de Seguros. Um abraço.
para outras cidades, outros estados, porque aqui em Volta Redonda nós temos um ensino de qualidade com professores especialistas, mestres e doutores aqui no Brasil e até no exterior. What a way to drop a bombshell, baby. Guess you really didn't think I'd find out. In the silence, crying. I'm on the side where the lights out. Know that you feel it, know that you feel it, Fuck you in my heart and head. Falling out of love again. Falling on my blood in bed. A tecnologia vem mudando o mundo da odontologia. E agora o Dental Office eleva isso para um novo patamar. Sendo a primeira empresa de software no Brasil a oferecer um assistente digital que não só agiliza o processo de diagnóstico, mas também aumenta a precisão e eficiência do seu trabalho. Você vai ter acesso a uma ferramenta que analisa dados de forma inteligente, ajudando na identificação precoce de problemas e sugerindo abordagens de tratamentos personalizados. E tudo isso integrado ao prontuário do Dental Office, dê agora mesmo o próximo passo rumo ao futuro da odontologia. Olá, colega dentista! Venha se inscrever e participar do Proeduc Odonto, o programa de educação continuada da Tecdente Cursos. Com Proeduc Odonto, você vai ter acesso de forma facilitada a conteúdos e conhecimentos tanto por meio online quanto por cursos presenciais. Dessa forma, a Proeduc Odonto vai permitir que a aquisição de informações se torne um hábito cotidiano. Condição esta que é de fundamental importância para um ascendente progresso profissional. Como estudar ou absorver conhecimentos de vez em quando não é suficiente. Torna-se imprescindível a constante aquisição de conteúdos. Afinal, a evolução da ciência e tecnologia odontológica não para e vem acontecendo de forma cada vez mais rápida. Então, o Proeduc Odonto está aqui para te estimular e auxiliar na tarefa de tornar possível acompanhar toda essa evolução em tempo real. As datas dos cursos presenciais vão estar sempre apresentadas em nossas redes sociais e site. Venha participar conosco do Proeduc Odonto e garanta um crescente sucesso na sua carreira profissional. Sono, né? A odontologia do sono, ela trabalha Nós muito. pegamos um reborde preservado. Então, nesse corte axial, E como precificar um procedimento odontológico? Oi, dentista, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa rápida e importante. Você já ouviu falar na modalidade de área de incapacidade temporária no seguro de vida? Isso existe. Para que ele serve? Se você ficar por um tempo parado porque quebrou uma perna, machucou um braço, ficou doente, esse seguro vai amparar as suas diárias por esses dias parados. Olha que interessante. Eu sou o Edson da Cone Leste Corretora de Seguros. Um abraço.
outras cidades, outros estados, porque aqui em Volta Redonda nós temos um ensino de qualidade com professores especialistas, mestres e doutores aqui no Brasil e até no exterior. What a way to drop a bombshell, baby. Guess you really didn't think I'd find out. In the silence, cry. On the side where the lights out. Know that you feel it, know that you feel it, Fuck you in my heart and head. Falling out of love again. Falling on my blood in bed. A tecnologia vem mudando o mundo da odontologia. E agora o Dental Office eleva isso para um novo patamar. Sendo a primeira empresa de software no Brasil a oferecer um assistente digital que não só agiliza o processo de diagnóstico, mas também aumenta a precisão e eficiência do seu trabalho. Você vai ter acesso a uma ferramenta que analisa dados de forma inteligente, ajudando na identificação precoce de problemas e sugerindo abordagens de tratamentos personalizados. E tudo isso integrado ao prontuário do Dental Office. Dê agora mesmo o próximo passo rumo ao futuro da odontologia. Olá, colega dentista! Venha se inscrever e participar do Proeduc Odonto, o programa de educação continuada da Tecdente Cursos. Com o Proeduc Odonto, você vai ter acesso de forma facilitada a conteúdos e conhecimentos tanto por meio online quanto por cursos presenciais. Dessa forma, a Proeduc Odonto vai permitir que a aquisição de informações se torne um hábito cotidiano. Condição esta que é de fundamental importância para um ascendente progresso profissional. Como estudar ou absorver conhecimentos de vez em quando não é suficiente. Torna-se imprescindível a constante aquisição de conteúdos. Afinal, a evolução da ciência e tecnologia odontológica não para e vem acontecendo de forma cada vez mais rápida. Então, o Proeduc Odonto está aqui para te estimular e auxiliar na tarefa de tornar possível acompanhar toda essa evolução em tempo real. As datas dos cursos presenciais vão estar sempre apresentadas em nossas redes sociais e site. Venha participar conosco do Proeduc Odonto e garanta um crescente sucesso na sua carreira profissional. Sono, né? A odontologia do sono, ela trabalha muito. Nós pegamos um reborde preservado. Enquanto esse caso, então, nesse corte axial. E como precificar um procedimento odontológico? Oi, dentista, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa rápida e importante. Você já ouviu falar na modalidade de área de incapacidade temporária no seguro de vida? Isso existe. Para que ele serve? Se você ficar por um tempo parado porque quebrou uma perna, machucou um braço, ficou doente, esse seguro vai amparar as suas diárias por esses dias parados. Olha que interessante. Eu sou o Edson da Cone Leste Corretora de Seguros. Um abraço.
precisa ir para outras cidades, outros estados, porque aqui em Volta Redonda nós temos um ensino de qualidade com professores especialistas, mestres e doutores aqui no Brasil e até no exterior. What a way to drop a bombshell, baby. Guess you really didn't think I'd find out. In the silence, right? On the side where the lights out. Know that you feel it, know that you feel it, Fuck you in my heart and head. Falling out of love again. Falling on my blood in bed. A tecnologia vem mudando o mundo da odontologia. E agora o Dental Office eleva isso para um novo patamar. Sendo a primeira empresa de software no Brasil a oferecer um assistente digital que não só agiliza o processo de diagnóstico, mas também aumenta a precisão e eficiência do seu trabalho. Você vai ter acesso a uma ferramenta que analisa dados de forma inteligente, ajudando na identificação precoce de problemas e sugerindo abordagens de tratamentos personalizados. E tudo isso integrado ao prontuário do Dental Office, dê agora mesmo o próximo passo rumo ao futuro da odontologia. Olá, colega dentista! Venha se inscrever e participar do Proeduc Odonto, o programa de educação continuada da Tecdente Cursos. Com Proeduc Odonto, você vai ter acesso de forma facilitada a conteúdos e conhecimentos tanto por meio online quanto por cursos presenciais. Dessa forma, a Proeduc Odonto vai permitir que a aquisição de informações se torne um hábito cotidiano. Condição esta que é de fundamental importância para um ascendente progresso profissional. Como estudar ou absorver conhecimentos de vez em quando não é suficiente. Torna-se imprescindível a constante aquisição de conteúdos. Afinal, a evolução da ciência e tecnologia odontológica não para e vem acontecendo de forma cada vez mais rápida. Então, o Proeduc Odonto está aqui para te estimular e auxiliar na tarefa de tornar possível acompanhar toda essa evolução em tempo real. As datas dos cursos presenciais vão estar sempre apresentadas em nossas redes sociais e site. Venha participar conosco do Proeduc Odonto e garanta um crescente sucesso na sua carreira profissional.